As formas de pagamento evoluíram muito nos últimos anos, da aproximação à biometria facial, uma infinidade de possibilidades, gerando, claro, e garantindo mais economia, facilidade e agilidade para empresas e consumidores. Eu sou o Fernando Matos e tenho o prazer de receber aqui nesse bate-papo o nosso convidado Leonardo Linares, que é vice-presidente sênior de soluções para clientes da Mastercard Brasil. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouco sobre esse tema tão interessante, essa visão de futuro que a gente tem aí para os pagamentos. Também está aqui conosco a Ana Karina Scarlato, que é vice-presidente de inovação e produtos da Mastercard Brasil. Bem-vinda, Karina. Muito obrigada, muito prazer, Fernando. Eu particularmente adoro falar sobre comportamento de consumidor e como a tecnologia ajuda os consumidores a facilitarem suas vidas. Obrigada pelo convite. A gente começa esse bate-papo até para a gente entender um pouco sobre a experiência do consumidor quando a gente fala de compras online. E isso, de fato, a gente não tem como negar, tem se transformado a cada dia, não é mesmo? E com o crescimento do e-commerce no Brasil dos últimos anos para cá, principalmente, pagamentos nessa questão, hoje as pessoas elas buscam 3 pilares, né? Agilidade, simplicidade e segurança. E claro, a Mastercard, como líder em soluções de pagamento, também impulsiona essa transformação. E eu pergunto para vocês dois, começando com você, Leonardo, como é que vocês veem essa mudança na jornada do consumidor e, detalhe, quais as oportunidades se abrem com essas mudanças? Essa jornada já vem evoluindo há um bom tempo, né? Como você mesmo comentou, cada vez mais essa jornada se torna digital, ela se torna sem fricção, que a gente chama, cada vez mais simples, mas a gente tem que sempre tomar o cuidado de não perder a segurança nessas transações e nessa jornada, né? O que a gente vê ainda como grande oportunidade é que essa jornada ela ainda depende de muita digitação no ponto de checkout que a gente chama do comércio online, né? Então, quando o consumidor vai fazer uma compra, ele tem que digitar muitas vezes o e-mail, o endereço, o CPF, a senha, os dados do cartão, e isso acaba, de uma certa forma, fazendo que essa experiência não seja tão fluida e muitas vezes até em abandono de carrinho, que é tudo que ninguém quer que aconteça, nem o consumidor, nem o lojista e assim por diante. Então, acho que aqui está uma grande oportunidade em como que a gente elimina a necessidade dessa digitação de dados, né? E a Mastercard tem trabalhado muito nisso, né? A gente vem com soluções, eu sei que a gente vai discutir isso amplamente aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Soluções como Click to Pay, como tokenização, como Passkeys, autenticação biométrica, que permitem já em casos reais que a gente tem no Brasil, uma redução em até em 30% na quebra do carrinho de compra. Então essa é a grande oportunidade que a gente está endereçando aqui. Temos trabalhado muito fortemente em construir e escalar esse futuro aqui no Brasil quanto antes. Legal, Leonardo. Aproveitando esse gancho, né, Karina? Quais as oportunidades que abrem para esse consumidor que está lá na ponta com essa transformação? Eu acho que o Brasil ele costuma ser um celeiro de inovação, muito em função do como o brasileiro se comporta, como o brasileiro está aberto a experimentar novas tecnologias de pagamento. Existem algumas pesquisas da Master que trazem alguns dados interessantes sobre o brasileiro querendo usar novas tecnologias. Mais ou menos 53% dos brasileiros se dizem super confortáveis em usar tecnologias de pagamentos digitais. E 45% dizem abertos a experimentar coisas novas, ou seja, um celeiro maravilhoso para nós, empresas de tecnologia, trazer efetivamente soluções que facilitem aí a jornada. Pensando justamente no comportamento do consumidor, como você mesmo disse, o Leonardo reforçou, existem 3 aspectos que o consumidor valoriza e prioriza na hora de escolher um método de pagamento: simplicidade, velocidade e segurança. Quando a gente desenha soluções na Mastercard, a gente tenta endereçar esses três atributos com uma única solução, que é justamente o que o Click to Pay traz, junto com a tecnologia de Passkeys, que a gente vai explorar aqui durante essa conversa, possibilitando a compra, uma jornada de compra no ambiente digital de uma forma super fluida, super simples, através de um único clique. O consumidor pode fazer o pagamento da sua compra, o lojista vai ficar feliz porque a conversão vai ser muito mais efetiva, por volta de mais ou menos, a possibilidade de mais ou menos 50% de incremento na ponta, ou seja, uma tecnologia que veio agregar não só para o consumidor, mas também para o lojista na ponta, trazer melhorias para o seu negócio. E basicamente nesse ponto que a gente está conversando,
Uma das situações que você apontou foi a questão da eliminação de dados, de senhas de pagamento, né? Como é que ocorre esse processo, Leonardo? E gostaria que você explicasse para a gente qual que é a importância dele, principalmente o impacto que isso vai levar para os consumidores. Eu acho que a forma que a gente tangibiliza esse futuro é um pouco justamente com essa visão de eliminar as senhas, né? E a Mastercard tem um compromisso global de até 2030 eliminar todas as senhas de transações online, e aí falando, né, do aspecto global. No Brasil, como a Ana comentou, a gente tem consumidores, né, que adoram adotar as tecnologias, a gente também gosta de antecipar, a gente quer trazer esse futuro antes para o Brasil. Então, antes de 2030, a gente quer ter 100% das transações sem senha. Como que isso acontece? O que viabiliza isso, né? Acho que tem 3 grandes pilares de tecnologia que permitem que isso aconteça. O primeiro é a tokenização, né? E aí, falando da palavra, explicando um pouco o que é isso, a tokenização é quando você transforma o seu número do cartão num outro número, que ele pode ser ligado a esse seu número do cartão, de forma que os dados do seu cartão não fiquem transitando aí por diversos estabelecimentos comerciais, né? Você consegue guardar um número que faz referência a ele, né? Eu faço analogia com o mundo prático. Se eu estou aqui com você, você me dá um vale café, esse vale é um token. Ele é um café num formato de papel, que eu vou lá no café e eu troco ele por um café. É a mesma coisa com a tokenização do cartão, né? Como você explica essa palavra? Você tem ali um número que ele, na verdade, quer dizer o número do seu cartão, mas o que está rodando por aí não é o seu cartão. Isso traz muito mais segurança. A gente fala de uma experiência mais fluida no checkout. Isso vem com o Click to Pay, de forma que você tem ali uma experiência no checkout que você consegue somente dar um clique e fazer uma validação de que você é você mesmo e o pagamento está feito, eliminando aí a digitação. E, por fim, acho que a cereja do bolo é o Passkeys, que elimina a senha. O que é o Passkeys também, essa palavra? Ela é uma autenticação biométrica. A autenticação é você provar que você é você mesmo. Com a biometria, né, a biometria são as características físicas que você tem e que permitem identificar que você é você mesmo. Então, seja sua íris, seja sua voz, seja sua digital. Na hora que você junta essas 3 coisas, você consegue ter uma experiência totalmente sem fricção, super fluida, com muita segurança, e aí as coisas acontecem naturalmente na linha daquele futuro que a gente quer ver de transações sem senha e sem fricção. Para o consumidor, não precisa nem dizer, fica tudo muito mais fácil, você não precisa lembrar de senha, você não precisa decorar, você esquece na hora de pagar. Enfim, as coisas acontecem naturalmente. Existem outras tecnologias que inclusive, já são utilizadas para pagamentos online. Cartão de crédito, débito, pré-pago, card on file, né? E também o débito online. Vocês poderiam explicar para a gente, nesse caso, quais os benefícios dessas tecnologias e, de fato, o que elas trazem de inovação, segurança e facilidade para os consumidores? Começo com você, Karina. Os cartões de crédito, débito e pré-pago, como você disse, são os meios de pagamentos hoje mais populares entre a população brasileira. E não só mais populares, mas também como mais seguros. Eles trazem uma série de benefícios para o consumidor e para o ecossistema como um todo, como, por exemplo, a possibilidade de ter controles melhores sobre suas despesas, possibilidade de ter programas de fidelidade, seguros para viagem e outros, entre outros benefícios, a possibilidade de fazer uma disputa, um chargeback, como a gente costuma falar, quando você tem algum problema numa compra que você fez e não recebeu. Ou seja, uma série de benefícios super tangíveis para o consumidor que só o crédito, o débito e o pré-pago oferecem como benefício super tangível. Esses produtos possibilitam também novas tecnologias embarcarem nessa transação. Então, vou dar um exemplo. Card on File, que é um nome que a gente costuma é bastante utilizado por nós, como, por exemplo, quando você quer salvar o seu cartão dentro de um app, por exemplo, de mobilidade urbana, ou você quer usar para um app de delivery, por exemplo, de entrega, você salva o seu cartão e toda vez que você for usar esse cartão, você só clica no cartão que você salvou, por trás, né? O cliente não vai enxergar. Por trás, esse cartão vai ser tokenizado, como o Leonardo explicou o que é o token, garantindo ali uma camada de proteção super segura. Estamos também integrando a tecnologia de biometria para o uso desse card on file, para quando ele selecionar a parte de biometria, vai autenticar aquela transação e possibilita você fazer pagamentos de uso frequente, quando você usa um táxi, por exemplo, quando você pega e pede um delivery, ou até mesmo quando você quer deixar os seus conteúdos, né, os seus streamings pagos para compras recorrentes e esquecer de pagar a conta, você não vai ter esse problema.
Você não vai ficar com o seu corte do serviço porque você esqueceu de pagar aquela conta. O Cartão File possibilita esse tipo de pagamento recorrente sem você precisar comandar, mas também prevendo toda a segurança e controles por parte do consumidor. Um outro exemplo é o uso do débito online, que democratizou o uso de pagamentos eletrônicos, por exemplo, na pandemia. Como que a população brasileira se viu, por exemplo, sem ter acesso ao crédito, a possibilidade de fazer compras no ambiente digital? O débito online democratizou e possibilitou isso. E, obviamente, também com camadas de segurança, usando token, por exemplo, traz ainda mais a possibilidade de ter segurança nessa transação, fazendo uma expansão do uso aí pela população e pelos comércios. Então, são 2 exemplos super práticos e tangíveis em que a tecnologia embarcada nos cartões de crédito, débito e pré-pago podem trazer mais benefício não só para o consumidor, mas também para o lojista. Quem ganha de fato é o consumidor, né? Porque isso também dinamiza o processo e garante ainda mais segurança no processo de compra, né? Exatamente, e a gente já vinha trabalhando em muitas dessas tecnologias há muito tempo, né? Acho que a Karine trouxe muito bem aqui os benefícios, né, das plataformas de cartão. Acho que vale a pena a gente trazer que é uma infraestrutura e um ecossistema que está montado há anos, né? Então as regras, né, todo mundo que está envolvido com isso já conhece muito bem, isso traz muita segurança e tem muito investimento em inovação, né? Tudo que a gente está trazendo aqui tem investimento do lado dos bancos, tem investimento do lado dos adquirentes, tem investimento do lado das maneiras que permite com que isso aconteça. Não é à toa que muitos dos meios de pagamento novos que estão surgindo aí, o Brasil é muito criativo nisso, eles buscam trazer as funcionalidades do cartão para esses meios de pagamento. Então, quando você falar, vai ter a recorrência, vai ter o parcelamento, vai ter o card on file, né? Vai ter, cartão já tem isso há muito tempo e funciona muito bem e com muita segurança e conveniência para todo mundo. Agora eu convido você para a gente aprofundar um pouco mais em algumas das novas soluções que estão chegando para transformar os pagamentos online. Acompanhem conosco. Vamos lá? Ana, nós podemos dizer que a tokenização é tecnologia presente em quase todos os meios de pagamento? Como é que funciona? Explica para nós. Fernando, a tokenização hoje já é amplamente utilizada em meios de pagamento, como carteiras digitais, por exemplo, o Card on File, que a gente falou, o Click to Pay, que a gente está conhecendo aqui melhor como funciona a solução. Ou seja, já é uma infraestrutura que vem crescendo ao longo do tempo. E a Mastercard hoje já declarou que globalmente já tem mais de 30% do volume de transações digitais com esse tipo de tecnologia embarcada na transação. Acho que a gente tem um compromisso que eu quero reforçar aqui, que a Mastercard globalmente tem uma meta muito clara de atingir 100% das transações digitais tokenizadas. E como disse o Léo anteriormente, eu acho que o Brasil vai ser pioneiro e vai atingir a nossa meta antes até de 2030. Mas deixa eu explicar o que é o token, né? Que parece algo de outro planeta, mas é uma tecnologia que teoricamente é simples para o consumidor, porque ele não vai enxergar, porque a gente traduz aquele número de 16 dígitos que vem no cartão em um número que foi aleatoriamente criado. Esse número ele é trafegado de uma forma criptografada nas redes, ou seja, ninguém vai ter acesso a esse criptograma. Ele pode ser usado em casos específicos, em estabelecimentos específicos, dentro da carteira, o seu cartão tá, carteira digital, o seu cartão também está tokenizado. Ou seja, ele é uma tecnologia que está behind the scenes, atrás das cenas, que o consumidor não vai enxergar, super transparente, mas que traz uma camada de proteção muito forte nas transações digitais. E traz também outros ganhos para os estabelecimentos. Se você tem mais proteção, você consequentemente tem um nível de aprovação das transações maiores também. Ou seja, você traz segurança e eficiência para a ponta. Então o consumidor sai ganhando, o lojista sai ganhando, através dessa tecnologia que teoricamente é super simples. De fato, a gente pode ratificar benefício para quem compra e para quem vende? Com certeza. E ligado à segurança, você traz outros benefícios adicionais. Então, quando eu falo pro consumidor, primeiro você tem a segurança de que o seu número de cartão não está circulando por aí, ninguém vai pegar isso e utilizar de outra forma.
traz uma conveniência de quando você tem trocar o seu cartão por algum motivo, você teve o cartão expirou, você teve algum problema, né, com o cartão, você precisa trocar o número, você automaticamente consegue, né, trocar somente o vínculo do token com o novo cartão e você não precisa manualmente em todos os estabelecimentos que Uma você compra espécie de chave. mudar aquele token. Então você tem aí um benefício de conveniência também. E obviamente que você reduz aí a fraude significativamente tendo. Então do lado do consumidor, o benefício é muito claro. Do lado do estabelecimento comercial, quando você tem uma transação que ela já está tokenizada, quem aprova essa transação no final, que é o banco, ele sabe que essa é uma transação mais segura. Então o que acontece na prática? Ele aprova mais. Ele aprovando mais, o estabelecimento comercial vende mais, né? Então você cria esse ciclo em que todos saem ganhando e você tem o consumidor, o estabelecimento e o banco também, que quer que essa transação aconteça da melhor forma possível e sem fraude, acontecendo de uma maneira bem simples e efetiva. O Léo trouxe um ponto fundamental, que é a confiança do consumidor, né? Quantas histórias a gente já não escuta de colegas que, né, não trabalham na indústria e que ficam com desconfiança em deixar, né, uma credencial salva num e-commerce. A tokenização veio justamente para resolver esse problema. E o Click to Pay também ajuda, porque usa a tecnologia de tokenização, a tirar esse medo do consumidor, né? Agora basta, né, o ecossistema, a indústria como um todo, educar o consumidor. Né? Então, os emissores também têm um papel importante nesse sentido, de educar o consumidor de que o token protege ele, nesse caso de poder salvar suas credenciais no e-commerce, para ter a conveniência, para poder explorar a conveniência que a tecnologia traz no dia a dia. Então, acho que todos têm um papel muito importante nessa educação do consumidor e poder explorar ao máximo o valor que a tecnologia agrega. Vou aproveitar esse gancho que você está dando sobre a questão industrial, a questão, sim, principalmente sobre tokenização ser uma tecnologia multi-indústria. E aí, como é que a gente fala sobre isso quando envolve tokenização? Se expandindo para outras áreas, além dos pagamentos digitais. O que está sendo feito, Karina, para levar essa tecnologia a outros setores? Nós, na Mastercard, a gente desenvolveu um relatório de tendências em inovação, relacionando hábitos de consumo com a evolução da tecnologia de pagamentos. Uma das grandes tendências é o que a gente chama de mundo tokenizado, que justamente traz a expansão do uso do token para diversas indústrias, que vai além do mundo de pagamentos, que já está em grande expansão. Vou te dar um exemplo. Você pode tokenizar tudo aquilo que tem algum valor ou que tenha uma sensibilidade de informação. Dados de identidade, saúde, né? Prontuários médicos, informações sobre paciente, tudo isso pode ser tokenizado. Compras de NFT, né? Programas de fidelidade hoje em dia, tudo que envolva dado sensível pode ser aplicado como nessa tradução para um token. Como a Mastercard tem tentado ajudar a desenvolver essa tecnologia? A gente está próximo de parceiros, além dos parceiros que a gente tem na indústria de pagamentos, a gente está próximo de outros segmentos para justamente ajudar a expandir essa tecnologia e aplicar essa solução em diferentes casos de uso. Você comentou agora, Leonardo, a questão da biometria. Vai ter, exemplo, um papel fundamental e importante na facilitação da jornada de compra do consumidor, não é mesmo? Explica melhor para a gente como é que ela vai funcionar de ponta a ponta e como que ela vai ser aplicada na prática. Então, primeiro esclarecendo o que é a biometria, né? Essa palavra biometria nada mais é do que você identificar as características únicas e pessoais de uma pessoa. Você tem algum aparelho que consegue identificar uma característica sua, né? Seja sua íris, seja sua voz, seja sua impressão digital ou seu rosto. Isso já está se tornando cada vez mais prática para se fazer o processo que a gente chama de autenticação. A autenticação é identificar que você é você mesmo. Então, quando você fala de autenticação biométrica, é você provar que você é você mesmo por meio das suas características físicas. Essa é a forma que a gente visualiza em que os pagamentos já podem ser feitos e que vão ser feitos em muito mais escala daqui para frente. Então, como que a gente vem trabalhando isso na Mastercard? A gente tem um serviço, né, que permite, o serviço Passkeys, a gente chama, que permite que você faça as transações por meio dessa autenticação biométrica. Então, no seu celular, hoje você já usa a sua biometria para desbloquear o celular, você usa para entrar em alguns aplicativos, você vai usar para pagar.
né? Seja só digital, seja o rosto. Outros aparelhos, o computador já tem, você pode, né? A gente também tem um programa Mastercard, não só para o mundo online, mas também para o mundo físico, em que você tem o Mastercard Biometric Checkout, no qual você paga por meio da sua biometria, e você pode ir no supermercado, se ele tiver o aparelho que consegue ler sua biometria e fazer esse vínculo com os sistemas de pagamento e de autenticação, você paga simplesmente mostrando o seu rosto no caixa do supermercado. Simplifica com segurança, é o que a gente quer. Click to Pay, o nome já diz tudo. Clicou, pagou. E acho que não tem maior facilidade que essa. E aí eu vou perguntar para você, Karina, explica para nós. Como é que é exatamente essa tecnologia do Click to Pay e quais as vantagens dela na utilização? O Click to Pay ele é uma solução em que padroniza essa experiência de compra nos estabelecimentos que estão integrados a essa solução. Vamos lembrar que os benefícios dessa solução quais são para o consumidor? Conveniência, rapidez, simplicidade nessa jornada de compra. O consumidor quer gastar tempo em escolhendo os seus produtos. Ele não quer gastar tempo imputando todos os seus dados, todas as suas credenciais naquele momento ali, porque ele vai perder tempo e o lojista também não quer que ele perca tempo, porque ele pode abandonar ali a compra no meio da jornada. Então, o Click to Pay justamente traz essa comodidade para o consumidor, obviamente com uma camada de segurança, que é a tokenização, que a gente já falou aqui, que traz um elemento a mais para garantir a segurança para o consumidor. Quando o estabelecimento também está integrado à tecnologia de pesquisa, a biometria, essa tecnologia possibilita aquela autenticação por meio da facial ou por meio da biometria do celular, em que traz ainda mais um elemento de segurança para essa transação. Para o lado do estabelecimento, a segurança traz o quê? Confiança. Confiança do consumidor naquele estabelecimento, o que gera atratividade de marca, gera uma experiência boa naquela compra, que conecta o consumidor àquele estabelecimento. O Click to Pay ele já está expandido não só dentro do Brasil, através de 20 parceiros, e a gente tem um pioneiro que tem resultados excelentes, que é a Simpla, em que o tempo de checkout diminuiu em aproximadamente 22 segundos. Por quê? Porque ele não precisa digitar todos os dados da compra. 80% do volume de pagamento do cartão de crédito da Simpla hoje já é através da solução do Click to Pay. Traz muito mais conveniência, um nível de satisfação através de uma pesquisa que eles realizaram de mais de 83%. Mais de 50% dos usuários voltaram a usar a tecnologia na Simpla. Ou seja, são resultados super concretos, benéficos não só para o consumidor, que está voltando e usando a tecnologia, mas também para o estabelecimento, gerando mais negócios, gerando mais eficiência. Outra vantagem é a tecnologia, por ela ser expandida fora do Brasil, eu, consumidora que tenho o meu cartão salvo nesse grande repositório da Mastercard, acho que é importante enfatizar isso, o token fica salvo dentro de um repositório único da Mastercard. Ou seja, traz uma segurança infinita para essa credencial que está tokenizada. Eu posso acessar esse meu cartão em qualquer estabelecimento que esteja integrado com a tecnologia, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. E como eu comentei, mais de 35 países já têm essa tecnologia implementada, trazendo muito mais conveniência no pagamento de compras. Click to Pay, de fato, transformou a maneira como os consumidores realizam os pagamentos online. Ou é o próprio consumidor, no caso do comportamento dele, que está impulsionando a criação e até o aprimoramento dessas tecnologias, Karina? Nós, como uma empresa que acompanha o consumidor, a gente busca entender quais são os comportamentos que vão ditar trazer uma tecnologia nova. A gente sabe, por exemplo, que em função que segurança é algo que é muito crítico na escolha de um pagamento. E através de uma das pesquisas da Mastercard, a gente identificou que 73% dos consumidores privilegiam soluções de pagamento que prezam pela segurança da transação. 98%, ou seja, quase 100% dos consumidores pesquisados têm muita preocupação com salvar suas credenciais, em proteger suas credenciais no ambiente digital. Então, tudo isso é muito considerado na hora que a gente desenha a solução. Então, são comportamentos que estão ditando inovação e vice-versa.
né? E eu acho que também tem um componente super importante que não é só a bandeira, né, nós, Mastercard, trazendo inovação, mas também os emissores têm um papel muito importante em facilitar essa jornada de compra, em facilitar esse momento de conveniência para o consumidor. Vou dar um exemplo. A solução do Click to Pay, os emissores podem participar ativamente em facilitar a vida do consumidor ao fazer o uso dessa tecnologia. Como que eles podem ajudar? Eles podem fazer o pré-provisionamento, que é o que a gente chama, das credenciais do cartão dentro da tecnologia, dentro desse repositório da Mastercard. A gente tem um parceiro que já é pioneiro em fazer esse provisionamento, que é o Banco Inter, em que já pré-cadastrou as credenciais tokenizadas dentro desse repositório. O que quer dizer isso? Que você, cliente do Banco Inter, por exemplo, acessar fazer uma compra na Simpla, que é um parceiro que eu mencionei, o seu cartão vai estar salvo tokenizado dentro da solução Click to Pay, podendo ele fazer na hora o pagamento através só de um clique. Ou seja, todos têm um papel importante aqui nesse desenvolvimento dessa indústria. E a gente está falando aqui do Click to Pay, de fato, ela é uma tecnologia já utilizada globalmente e em terras brasileiras, inclusive, tem contribuído para ótimos resultados de parceiros, né, que implementaram essa tecnologia, né? Explicar para nós quais, na verdade, foram os parceiros estratégicos e, inclusive, pensados, eu diria mais, pioneiros no uso da tecnologia junto com a Mastercard e quais os resultados eles estão alcançando, né, com a adoção do Click to Pay. Bom, essa é uma agenda que é uma das prioridades da Mastercard, globalmente falando. Como eu mencionei, já são mais de 35 países em expansão da tecnologia. O Brasil, hoje, a gente tem mais de 20 parceiros super estratégicos, sendo a Simpla, como eu mencionei, a pioneira na tecnologia e já com um case bastante robusto de resultados colhidos, né, e que estão sendo continuamente acompanhados para nos ajudar também a fazer melhorias contínuas na solução. Então, um dado muito relevante que a gente mencionou aqui, que é a redução do tempo do checkout, que é justamente o maior valor percebido, não só para o consumidor, né, que quer gastar tempo em escolher mais produtos e não imputando dados que são sensíveis, né? 22 segundos, aumento da conversão em mais de 7%. 22 segundos mais 7%, imagina a eficiência que isso não traz para o lojista. 80% de todo o fluxo de pagamento de cartão de crédito já é dentro da solução do Click to Pay. Como o Leonardo comentou, como parte da jornada de compra através do cartão de crédito. Ou seja, é tão transparente para o consumidor que ele basicamente nem sente que ele está usando uma tecnologia que é tão inovadora, porque já faz parte muito de uma jornada muito fluida. A gente tem outros parceiros super relevantes, a Ingresso, o Habib's, o McDonald's, a Livelo, além de outras plataformas como a Uno, que distribui para outros estabelecimentos. A gente tem também adquirentes implementando dentro dos seus links de pagamento. Não sei se você já fez uma compra num link de pagamento, você recebe um link de pagamento no seu WhatsApp, por exemplo. Sim, sim. E você tem que preencher aquela infinidade de informação. É uma experiência péssima. O Click to Pay veio para resolver essa experiência no link de pagamento, por exemplo. Tudo isso está se expandindo, a gente tem uma oportunidade gigante em penetrar com essa solução em muitos mais estabelecimentos e trazer resultados, como por exemplo, na Simpla. O Habib's também tem resultados super expressivos, ele tem um foco estratégico em aumentar transações no canal de e-commerce dele e o Click to Pay já aumentou em 10% a participação desse canal. A Livelo aumentou o ticket, né? A gente falou, vamos gastar mais tempo escolhendo o produto. A Livelo aumentou em 8 vezes o ticket médio da transação, entre outros resultados. E o Click to Pay também traz valor para os emissores. Como? Pensa que o seu cartão, por exemplo, vou dar o exemplo do Banco Inter, que foi um pioneiro aí em nos ajudar a provisionar as credenciais. O seu cartão do Banco Inter vai ser o primeiro a ser mostrado quando você se loga na solução dentro de um estabelecimento que aceita o Click to Pay. Ajuda a criar fidelidade, ajuda a criar valor percebido pelo consumidor com o emissor.
que está disponibilizando a tecnologia também. Ou seja, o emissor também tem ganhos muito tangíveis. O cartão ele traz todo o pacote de benefícios usuais, né, como benefícios de pontuação do Surpreenda, como seguros de viagem, a possibilidade de controle, a possibilidade de chargeback. Tudo isso está embarcado ali na tecnologia e o emissor ajuda a expandir esse valor para os consumidores na ponta. Leonardo, como você imagina o futuro do Click-to-Pay e sua evolução no mercado de pagamentos digitais, principalmente quando a gente fala em relação à segurança e também à adoção pelos comerciantes? A visão do futuro do Click-to-Pay é que ele seja algo tão natural e tão presente na sua forma de pagar online que a gente não precisa falar mais dele, como a gente está falando aqui. Se você voltar aí 6 anos, talvez, o pagamento por aproximação ainda era algo que pouco se imaginava, né, que ia estar tão presente no nosso dia a dia quanto está hoje, né? Você falava de construir um ecossistema no qual você precisava ter as maquininhas todas preparadas para receber essa transação. Você tinha que ter todos os cartões preparados para fazer essa transação. E as pessoas, estabelecimentos, sabendo fazer isso, que era quase que inimaginável saber que a gente ia estar onde a gente está hoje nesse aspecto. O mundo do Click-to-Pay é a mesma coisa. O futuro é esse. Você ter os estabelecimentos prontos, as pessoas sabendo usar e uma experiência única no qual isso se torne muito natural e amplamente utilizado. Passkey, a chave de acesso que não usa senha. Leonardo, explica pra gente como é que é o Passkey e como é que ele funciona. Como é que pode ser garantida que essa tecnologia seja amplamente adotada por consumidores e empresas, especialmente considerando questões de privacidade? O Passkey é a tecnologia que permite você fazer esse pagamento, né, a autenticação, o pagamento por meio de uma autenticação biométrica. A Mastercard, a gente vem trabalhando, obviamente, com os mais altos padrões aí, tanto de segurança quanto também de privacidade de dados, né? Na questão da segurança, a gente usa uma plataforma, né, um padrão aberto chamado FIDO, que é bastante desenvolvido aí no mundo online, né, que é tido como o melhor padrão para segurança online, que na verdade significa Fast Identity Online, como você identificar alguém rapidamente online e com segurança. Então a gente usa isso de maneira aberta. O que significa maneira aberta? Por ser um padrão aberto, você permite uma interoperabilidade entre diversos sistemas. Então a gente comentou aqui um pouco sobre outras indústrias utilizarem a autenticação biométrica, sobre várias formas de implementação. Quem estiver dentro desse protocolo, a gente consegue identificar e trazer para dentro do ecossistema. Isso permite com que você tenha uma abrangência e uma adoção das tecnologias e do ecossistema muito maior quando você usa padrões já conhecidos e estabelecidos. Então aqui a gente vê um caminho de evolução bastante grande. Não só isso, a gente vem trabalhando também com vários parceiros que permitam que a solução do Passkey seja implementada, né? Então você tem aí orquestradores digitais, você tem muitas vezes empresas que fazem a gestão dos checkouts dos estabelecimentos comerciais, né, das lojas online. A gente precisa que todos eles estejam prontos e é nisso que a gente vem trabalhando aí, né, Mastercard, desenvolvendo esse ecossistema para construir esse futuro da maneira mais rápida possível. E você também trouxe um ponto aqui super importante, que é de privacidade. Acho que a privacidade ela é não negociável, né? Não existe na Mastercard nenhuma possibilidade de a gente, de alguma forma, despriorizar a questão da privacidade para implantar alguma solução. Então a gente por ser uma empresa global, a gente pega todos os padrões, né, que existem no mundo e a gente traz o que tem de melhor para eles e muitas vezes o que tem de mais restrito, né, do ponto de vista de segurança, de privacidade, de todos esses padrões para tudo que a gente desenvolve para que sejam soluções adotadas no mundo inteiro. Então aqui a tranquilidade que se passa para o consumidor e para os estabelecimentos de que esse tema está sendo tratado com muita seriedade, com muito cuidado, é total. Então é algo que a gente não abre mão e a gente não tem dúvida de que é super importante para a gente desenvolver esse ecossistema com bastante confiança. Como é que essa mudança, Karina, impacta a relação entre consumidor e marca? E quais as oportunidades isso abre, principalmente para o varejo? Essa tecnologia de pesquisa ela veio realmente para transformar essa necessidade da gente, ao fazer uma compra, precisar lembrar da senha ou imputar algum dado que você se conecte para se autenticar. Realmente ela vai facilitar e trazer uma fluidez
no momento da compra, uma transparência, que é justamente o que o consumidor quer e o que o varejo quer. Acho que essa tecnologia vai ajudar a criar essa relação, vou chamar uma relação de confiança entre o consumidor e aquele estabelecimento, gerando muito valor para essa marca, para o consumidor. Se você normalmente, quando sofre uma fraude, né, com um estabelecimento, você vai ficar ressabiado de voltar a comprar naquele estabelecimento. A biometria vai garantir justamente isso, uma camada de proteção que vai evitar fraudes com aquele consumidor. E isso gera uma conexão entre os dois, entre a marca e o consumidor. Então traz mais conveniência, porque a experiência é fluida, principalmente quando é utilizada no mobile, né, no celular, trazendo mais conversão para o lojista, né, porque já usa a tecnologia embarcada dentro do celular, trazendo conveniência para o consumidor, segurança, fidelidade, como eu mencionei, e eficiência para o lojista, que está aumentando o nível de conversão, está melhorando a relação com o consumidor, ou seja, são ganhos em que ambos os lados têm com a tecnologia de pesquisa. Ô Leonardo, e quais foram, de fato, os principais desafios enfrentados para implementar o Pesqui no Brasil e como é que você vê o futuro dessa tecnologia pelos consumidores e empresas no mercado como um todo? O desafio aqui, eu acho que ele passa por algumas etapas, né? O primeiro é o conhecimento da solução, então que todos, né, os consumidores, as empresas e os estabelecimentos comerciais todos saibam da tecnologia e do seu potencial. Acho que esse é um desafio importante, com o qual a gente vem evoluindo bastante, né? Uma vez existindo conhecimento, é a adesão, né? Então você sabe que aquilo existe, agora vamos usar? Né? Então você precisa das empresas implantando a tecnologia, das pessoas também aderindo, né? E nisso o Brasil ele tem aí um histórico bastante grande das pessoas aderirem rapidamente a novas tecnologias, né? E tudo isso, obviamente, sem perder o aspecto que a gente também comentou aqui, que é do respeito a todas as regras de privacidade de dados e de segurança, para que isso aconteça sem ferir nenhum dos princípios. Então acho que isso aqui é o grande, né, jornada de desafios aí para a implementação e para depois a escala dessa solução, né? Aí quando a gente fala de futuro, o Pesquis tem tudo para ser o padrão de autenticação biométrica para pagamentos, né? É nisso que nós estamos apostando, é nisso que a indústria está apostando, é nisso que todos estão investindo. Então esse futuro ele deve chegar, né? Assim como eu comentei das analogias das últimas tecnologias que foram implantadas aqui, inclusive a de pagamento por aproximação, esse futuro deve chegar em breve e o padrão principal deve ser o Pesquis. E aí esse futuro é um futuro com um pagamento muito mais simples, sem senha e com muito mais segurança. Quais são as necessidades para as empresas implementarem essa tecnologia do Pesqui nos processos de pagamento? Primeiro, elas têm que estar integradas a plataformas que permitam o uso dessa tecnologia, né? Então, existe aqui um esforço de implantação e de integração tecnológica que precisa acontecer. Ela precisa garantir que seus sistemas também estejam prontos para receber essa autenticação biométrica que a gente falou aqui por meio desse protocolo, né, FIDO, que é o protocolo padrão de mercado para que isso aconteça. E, obviamente, que muitas dessas empresas elas trabalham por meio de parceiros, né? Você tem aí ao longo da cadeia, né, do que está por trás de um checkout online, você tem muitas empresas, né? Você tem, como eu falei, orquestradores, né? Você tem service providers, né, de várias tecnologias de antifraude, enfim, precisa que todos esses estejam também integrados e com a solução funcionando. Mas, dito isso, existe sim esse esforço inicial de implantação, mas ele é facilmente compensado pelos benefícios que a solução traz. Então, você consegue rapidamente ter retorno sobre esse investimento quando você tem maior conversão, maior fidelidade, menos fraude, todos os benefícios que a gente já falou aqui que a tecnologia traz. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso episódio, né? Mas antes disso, eu gostaria que cada um de vocês, Leonardo, Karina, deixasse aí uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando. E aí eu gostaria que você, Ana, por gentileza, começasse. Fernanda, eu gosto de falar que a Mastercard está desenhando o futuro de pagamentos, não só no Brasil, mas globalmente falando. E tudo isso tendo o consumidor nas lentes ali para entender profundamente o comportamento dele, justamente para trazer as soluções tecnológicas na indústria de pagamentos. Eu acho que o nosso propósito é muito claro, transformar vidas das pessoas
que são consumidores, que são empresas, que são parceiros. É justamente esse o nosso propósito, trazer essa experiência fluida, segura dentro do ambiente digital. A Mastercard quer justamente acelerar esse processo de transformação, trazendo essa tecnologia, agregando valor, percepção melhor para as marcas e fazer com que o consumidor realmente enderece suas dores de ter um meio de pagamento fluido, seguro, conveniente. Obrigado pelas considerações. O tempo passou rápido, né, Leonardo? Pois é, quando o papo tá bom, passa rápido. É isso. Eu gostaria que você também, por favor, deixasse aí as suas considerações para quem nos acompanha. Legal, você já falou de uma mensagem final, mas eu vou deixar 3, posso? Claro, o espaço é seu. Então tá bom. Acho que a primeira delas é a mensagem de que conveniência e segurança não são mais conceitos opostos, né? Então você pode ter sim uma experiência mais conveniente e mais segura. E é isso que a gente está considerando. Então acho que essa é a primeira consideração super importante. A segunda é o futuro sem senha, né? Antes de 2030, a gente está construindo esse mundo em que 100% das transações serão tokenizadas e o uso de senhas vai ser praticamente desnecessário, né? E o terceiro é um convite, né? Um convite a quem está assistindo a gente a participar da construção desse ecossistema, né? Seja você um consumidor, seja um participante do ecossistema de meio de pagamento, seja um estabelecimento comercial, né? Donos de e-commerce, conheçam essa tecnologia, procurem a gente se precisar e vamos construir esse futuro juntos. A gente está terminando, né, esse bate-papo, essa nossa conversa que mostrou de fato a experiência de compras online, como é que elas estão evoluindo e principalmente como é que a Mastercard está à frente dessas transações e dessas tecnologias de fato que irão caminhar juntas para proporcionar simplicidade, segurança e principalmente tranquilidade para consumidores e empresas. Então, eu agradeço aqui, em nome de toda a equipe, a participação do Leonardo Linares, vice-presidente sênior de soluções para clientes da Mastercard Brasil. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui tendo esse bate-papo com você. Espero que a gente possa estar juntos aí em mais outras conversas. E agradeço também a presença da Ana Karina Scarlato, vice-presidente de inovação e produtos da Mastercard Brasil. Ana Karina, muito obrigado pela sua presença. Fernando, eu que agradeço pela oportunidade de desmistificar o uso de tecnologias em pagamentos para os brasileiros aqui, que muitas vezes acaba sendo uma incógnita. E foi uma ótima oportunidade de dividir o palco e poder explicar de uma forma simples para o consumidor e também para os lojistas. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e, claro, desejo encontrá-lo numa próxima oportunidade. Até lá!